Boa noite, amigos. Nós estamos aqui no Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis, ICEF. A reunião é ao vivo. Hoje é dia 5 de junho de 2019. Vamos bater um papo, vamos conversar um pouco sobre provas da reencarnação. Nós vamos desenvolvendo o tema e todos são convidados a inquirir no momento que acharem necessário, interessante, útil, né? Trazer algum questionamento para que a gente possa até animar um pouco a reunião. Bem, nós já vimos, estudamos que reencarnar quer dizer renascer, nascer de novo, que todos os seres do universo renascem, biologicamente ou fisicamente, quando são mortos ou destruídos, deixam de existir fisicamente, mas o princípio extrafísico, o princípio energético que os habita, o princípio espiritual, ele sobrevive, retorna por atração e continua seu processo evolutivo. Isso acontece com todos os seres do universo. Minerais, vegetais, animais, humanos, angelicais, etc. Então é um processo, uma lei cósmica, universal, onipresente. E a finalidade disso tudo é o processo do crescimento, da evolução, do aperfeiçoamento, da aquisição de novos valores e a transformação. E essa transformação, inclusive, se reflete na organização física. Então, os pássaros de hoje e os pássaros da pré-história são diferentes, são mais sutis, mais evoluídos, mais suaves. O ser humano de hoje, o ser humano da época cavernícola, é bem diferente. E assim por diante. Então, todos os seres, eles vêm se transformando. E esse processo de evolução, de reencarnação, ele acontece em todos os astros. Não existe um astro que não exista isso, né? Então, o seguinte, nós vamos então conversar um pouquinho hoje sobre as provas da reencarnação. Mas eu lembro que a qualquer momento é só levantar o dedo e a gente dá a palavra a quem desejar inquirir algo. Vamos ver algumas perguntas coletadas a respeito de provas da reencarnação. Então, Mariana, você tem alguma questão aí que gostaria de lê-la? Pode ser, se existem evidências científicas sobre a reencarnação. Certo. Isto é um aspecto, uma questão que muito frequentemente nos é feita, né? Eu aceitaria a reencarnação se houvesse uma prova científica, né? Não só uma referência religiosa, filosófica, ou de crença, né? Quero ver realmente onde está documentado isso. Se existem provas científicas. Existem provas científicas. E essas provas científicas, elas existem de diversas formas, de diversas naturezas, né? Então, por exemplo, na França, Albert de Rochat, do Instituto Politécnico de Paris, ele publicou um livro chamado Les Vies Successives, Vidas Sucessivas, em função de pesquisas, que a gente pode depois explicar como foram feitas, né? De pesquisas sobre reencarnação. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Universidade de Virgínia, um neuropsiquiatra famoso, Ian Stevenson, que é I-A-N, acho que é Ian Stevenson, escreve-se Stevenson, a pronuncia Stevenson, né? Ian Stevenson, neuropsiquiatra, ele tem 2.000 casos de documentação sobre reencarnação. 2.000 casos. Dentro do maior rigor científico. Ele, inclusive, publicou livros. O livro mais famoso do Ian Stevenson é 20 Cases Suggestive of Reincarnation. 20 casos sugestivos de reencarnação. Se publicasse 2.000 no livro, né? Então, se resumir cada caso em uma página, daria 2.000 páginas. Isso é impossível, né? E não é uma página para cada caso, uma coletânea. Então, esse livro, 20 casos sugestivos de reencarnação, tem traduzido em português e se encontra nas livrarias principais da cidade. Eu, por exemplo, comprei aqui na livraria Saraiva 20 casos sugestivos de reencarnação, não sei se ainda tem. É muito interessante.
Uma documentação muito interessante. Pois não? Mas como seriam as pesquisas? Como é que ele chega a essa conclusão? Perfeito. Então, é o seguinte, então, primeiramente, essa pesquisa foi feita na Universidade de Virgínia, certo? Com todo aquele aparato científico, né? Como é que foram feitas? O Dr. Ian Stevenson, ele pesquisa um fenômeno chamado de extracerebral memory, memória extracerebral, que em português chama-se MEC, memória extracerebral. A MEC, memória extracerebral, consiste no seguinte: um tipo de memória, como o nome diz, não está no cérebro. Então, onde está? Não se sabe. Pelo menos oficialmente. Nós sabemos que isso está nos registros extrafísicos ou registros espirituais. Então, consiste no acesso a essas memórias extracerebrais. Como que é feito isso? Como é que despertou para isso? Da seguinte forma. Aliás, os russos, os soviéticos, porque desde o tempo da União Soviética, agora atualmente Rússia, né? Principalmente na Universidade de Leningrado, que agora chama-se São Petersburgo, né? Voltou o nome de São Petersburgo, na Universidade de Leningrado, eles chamam o fenômeno, em vez de extracerebral memory, que é em inglês, né? Eles chamam de reencarnações sugestivas. É um fenômeno que sugere, entre aspas, a reencarnação. Tá? Também é chamado, a memória extracerebral, além de ser chamado pelos russos de reencarnações sugestivas, por alguns cientistas franceses, ingleses e outros, eles chamam de paramemória, memória paranormal. Então, a tal da paramemória, memória extracerebral, reencarnações sugestivas, consiste no seguinte: principalmente crianças entre 2 anos e 7, às vezes 9, mas entre 2 e 7 é mais comum. Crianças entre 2 e 7 anos que espontaneamente, sem hipnose, sem indução, sem nada, espontaneamente, elas se recordam, descrevem detalhadamente vidas passadas. Então, dá o nome do pai, da mãe, da cidade, do brinquedinho que tinha, do nome do vizinho, da venda, não sei mais o que. Enfim, descreve detalhes incríveis. Bom, até aí, primeira hipótese é fantasia infantil, claro, obviamente. Não, isso é uma fantasia infantil. Só que, quando a coisa começa a se repetir muito intensamente, os pais começam a ficar preocupados. A ponto da criança dizer: não, tu não é meu pai é John Smith, que era de Peabody, que fica perto de Boston. Nunca teve nesse lugar. Às vezes é um peruano, é um australiano, é um neozelandês, ou sul-africano, coisa parecida. Inclusive tem um caso de um menino do interior de Pernambuco, né, que conta uma história parecida, assim, só que ele falava na Lapônia. Os pais achavam que Lapônia era um doce. Depois descobri que era na região no norte da Noruega, Finlândia, né, terra do Papai Noel. Né? Mas é o seguinte, então, a memória extracerebral consiste nesse fenômeno. Crianças que se recordam, descrevem detalhadamente. Primeiro ponto é excluir fantasia infantil. Depois, segundo ponto é excluir fraude, porque pode ser montado pelo pai que treina a criança, enfim, N coisas. Então, eles investigam tudo isso e depois vão atrás nos cartórios, nos registros, na cidade. Hoje em dia, com a internet, é mais fácil. Então, quando eles fizeram essa pesquisa, nem tinha internet ainda. Tá? Então, eles viajavam naqueles locais, buscavam minúcias e comprovavam realmente que existiu aquela pessoa, né, que trabalhou naquele lugar, casada com fulano e tudo mais. Tem um caso de memória extracerebral muito interessante. Esse é do Ian Stevenson também. De um menino que, quando a mãe estava guardando um relógio na gaveta, ele disse assim: mãe, esse relógio é meu. A mãe disse assim: não, esse relógio não é seu. Esse relógio é do seu avô, que faleceu antes de você nascer. Ele disse: não, esse relógio é meu. E começou a falar uma série de coisas. E aí começou a puxar a história. E ele começou a fazer referências a uma série de coisas. Né? Resultado, isso aí era no Canadá,
era de uma família descendentes de índios, escreve-se Tlingits, não sei como se pronuncia, Tlingites, não sei, escreve-se Tlingits, esses índios, descendentes desses índios. Então, o Einstein investigou detalhadamente, conseguiu todos os dados, tá? Inclusive, curiosamente, ele estudou e descobriu nesse menino aí a chamada Birthmarks, marcas de nascença. E essas marcas de nascença coincidem muitas vezes com marcas que essa mesma pessoa teve em vida passada. Isso tem uma explicação científica, técnica, dentro do estudo do espiritismo, é porque marcas graves, significativas, elas ficam registradas no corpo espiritual e depois na próxima encarnação podem, nem sempre, né, podem influenciar no DNA e continuar aparecendo. Então o menino tinha incluído essa marca de nascimento, relacionando a vida do... Como é que era o nome do índio lá? Esqueci agora. Mas, então existem muitos casos. Então, esse é um tipo de investigação, um tipo de prova científica que se faz a pesquisa de memória extracerebral. Então, no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade, ele escreveu um livro grosso assim, chama-se Reencarnação no Brasil. Só pesquisas de crianças brasileiras, que se lembraram de vida na Itália, em outros lugares. Então, ele detalhou também, é um livro que se encontra em grandes livrarias espíritas, né? Se encontra Reencarnação no Brasil. Ele foi um grande pesquisador, ele é de Bauru, São Paulo. Eu estive visitando ele em Bauru quando ele era vivo. Agora, então tem muitos países que investigam memória extracerebral, muitos. Mais ou menos nessa mesma linha? A memória extracerebral, sim, porque memória extracerebral são crianças que se lembram espontaneamente de vidas passadas. Aí não entra hipnose, não entra nada disso. Fora, existem outras linhas de pesquisa. A pesquisa de memória cerebral é essa mesmo. Você tem uma criança de 2, 3 anos que começa a fala palavrinha em francês, não sei mais o que, começa a brincar e começa a referir, e aquilo vai crescendo, os pais procuram psicólogo primeiro, procuram médico, pediatra, geralmente, depois procuram psicólogo, depois ou um parapsicólogo, entende? Depois acabam... Tem casos de crianças que fazem pinturas, né, também. Uma vez eu já vi a respeito de reencarnaram artistas e pintores e copiam os quadros. Eu já cheguei a ver isso também. Aí é outro fenômeno que é o da genialidade precoce. O gênio precoce é um indivíduo que é gênio, mas além de ser gênio, ele é precoce, é criança. Então, Mozart, por exemplo, é um gênio precoce. Tá? Dentro dessa pesquisa, por exemplo, tem um gênio precoce famoso que é Pepito Arriola. Pepito Arriola, criança, com 2 anos, ele tocava piano divinamente. Entende? Com 3 anos, ele dava concertos na Rússia, na Alemanha, na Espanha, concertos para reis e tudo mais, tocando, inclusive tem que botar para ele cansar o pezinho no pedal, tinha que colocar um caixãozinho, alguma coisa assim, e ele tocava divinamente. Então, são gênios precoces. Então, gênios precoces é uma outra evidência sugestiva de reencarnação. Quer dizer, você não pode chegar ali e provar, entende? Mas é uma evidência sugestiva. Tá? Então, o estudo dos gênios precoces é um caminho também de investigação, de análise, de consideração da hipótese. Eu não vou saber quem é agora, porque eu não guardei, mas existe um de pintura especificamente. Sim. Eu não lembro se era Van Gogh, quem era. Que o menino assinava igual a pintura. O menino atual, né? Sim. Ele fazia os mesmos traços, as mesmas... que só um pintor mesmo tem, né? Como característica de riscar, de misturar cor. Eu posso até procurar depois e vejo isso. Eu cheguei achando curioso isso. Nesses casos de gênios precoces, tanto em matemática, quanto em pintura, quanto em composição de tocar instrumentos e tudo mais, tem-se que, claro, excluindo fraude, excluindo outras coisas assim, de nível mais inferior, dentro
de ser um fenômeno real, sério, depois de confirmar, uma delas é a reencarnação, ou seja, esse indivíduo é a reencarnação de um grande gênio já anterior. Em outros casos, ele é médium, ele mediunicamente, automaticamente, ele pinta, tá? Até com a mão esquerda, com a mão direita e tudo mais. Então tem que excluir, que é um fenômeno também interessante, mas para pesquisar a reencarnação você tem que excluir que não seja um fenômeno mediúnico no caso. Pode ser uma pictografia ou psicopictografia. Pintura mediúnica também existe, né? Mas você que quer seguir nas questões? Pois não? Certa vez eu vi um filme, acho que é Minha Vida em Outra Vida. Sim. E o caso de uma senhora, né, que começa, ela tem um desenho recorrente de uma certa cidade, né? Então eles começam a investigar até chegar nesse local e fazem toda uma investigação. É na Irlanda, né? Na Irlanda. Eu tive nesse lugar. Isso, começam a investigar, vão verificar registros da época, até achar aquela família, né? Seria um caso, não sei se é história baseada em fatos reais. Sim. Eu estive lá pesquisando, eu estive na Irlanda procurando essa ruazinha onde a casinha que ela morava, o marido dela até era alcoólatra e tudo mais, né? Isso. Eu estive lá. É uma cidadezinha pequena perto de Dublin. Não me recordo o nome agora. Bem interessante. Eu vi o filme e por causa do filme fui na Irlanda para procurar isso aí. É uma recordação espontânea de uma vida anterior. Entende? Pode ser considerado um fenômeno de memória extracerebral, embora seja mais comum até os 7 anos. Curiosamente, sabe por que é mais comum até os 7 anos? Pelo seguinte, quando nós reencarnamos, nós temos um corpo astral, perispírito, que ele tem que encaixar, entre aspas, num óvulozinho, fica sobrando energeticamente, e isso dá um modelo para que esse ovo fecundado vá se desenvolvendo até o bebê nascer. E quando ao parto nasce, o perispírito está ligado molécula a molécula, portanto célula a célula também, daquele bebê recém-nascido. Mas tem campos externos, tem, digamos assim, para a gente falar uma linguagem de compreensão, sobras energéticas, que são janelas psíquicas que abrem para percepções de espíritos. Então ele pode ver amiguinho invisível, claro, tem a mentira, tem a fantasia também, tem que considerar isso, tá? Mas tem janelas psíquicas para perceber amigos invisíveis ou mesmo para se lembrar de suas vidas anteriores. Geralmente até os 7 anos isso é mais fácil. Depois dos 7 anos começa a haver um encaixe mais completo, começa a perder essa sensibilidade, a não ser que tenha mediunidade. Bem interessante esse fenômeno, né? Sim, Sérgio. Pergunta aqui. Esse autor que o doutor citou, o doutor Stevenson, ele chega a ser vinculado ao espiritismo? É uma pergunta importante, porque às vezes as pessoas imaginam que esses pesquisadores são religiosos, são espíritas. Não é vinculado a nenhuma religião, não é espírita, ele é um pesquisador de uma universidade, um neuropsiquiatra. Entende? Então, não são. Agora, interessante que dos pesquisadores de memória extracerebral, o mais rigoroso dentro da técnica, dentro da ciência, o mais rigoroso nas pesquisas é um indiano, o Nat Ramendras Banerjee, da Universidade de Rajasthan, na Índia. Ele é tão rigoroso que qualquer dúvida ele abandona o caso, completamente. Aí os americanos, os ingleses, os franceses, poxa, mas parece um caso interessante, você abandonou só por causa de uma... Sim, porque eu não sou americano nem europeu, eu sou indiano. É um povo que acredita que reencarna em boi, não sei mais o que e tudo mais. Imagina qualquer pequena falha na pesquisa. Então, o cientista mais rigoroso nas pesquisas de memória extracerebral é justamente um indiano,
Nath Banerjee, Nath Ramendras Banerjee, Universidade de Rajasthan. Mas tem muita gente pesquisando memória extracerebral, que é um caminho, um dos caminhos de, numa universidade, documentar-se a reencarnação. Tá? E pode dar um exemplo de outros caminhos, não precisa ser tão específico, mas assim, só para dar uma... Certo! Muito bem. Então, se existem outros caminhos, outros tipos de provas científicas, né, de reencarnação. Olha, nós temos, por exemplo, a hipnose. A hipnose é onde o indivíduo hipnotizado, geralmente deitado ou sentado em uma cadeira confortável, relaxado, se faz uma preparação antes, bota-se uma música de fundo, cria-se um método indutivo de hipnose. Eu trabalho com terapia de regressão de vidas passadas, né? Minha esposa também trabalha. Então, a gente usa métodos sim, semelhantes. Então, nessa hipnose, no caso de pesquisa, não no caso da nossa terapia que a gente faz para buscar uma causa de um problema que a pessoa tenha, um medo, uma ansiedade, um relacionamento difícil, enfim, outra coisa qualquer. Mas, no caso da pesquisa, eles costumam, na experiência, eles dão uma data. E escolhem um horário assim, mais fácil. A pessoa não estaria dormindo, um horário de tarde, entende? Então, por exemplo, olha, você está agora no ano de 1815, são 5 horas da tarde, 15 minutos, né? Onde você está, e a pessoa é hipnotizada assim, estou andando na rua. Muito bem, você está caminhando na rua, são 5 horas da tarde, 17 horas e 15. Que rua é essa? Ele assim, não sei, não me lembro dessa rua. Então vá caminhando até encontrar uma indicação nessa rua. Aí, isso mesmo, Rua Comartin. Rua Comartin? Muito bem. O que você está fazendo na Rua Comartin? Não, estou indo para o trabalho. Onde é que você trabalha? Eu trabalho na relojaria e tal. Você é relojoeiro? Não, eu sou ajudante, eu faço limpeza, coisa parecida. E vai descrevendo. Agora que idade você tem? Eu tenho 48. Então vá mais 10 anos adiante, vai 5 anos adiante, vai colocando e a pessoa vai descrevendo. Cheguei em casa, na tal rua e tudo mais. Aí você pode fazer pesquisa nos cartórios e ver se existe a Rua Comartin, se não existe, etc. Né? Inclusive, numa sessão mediúnica aqui no ICEF, foi interessante que na sessão mediúnica nós temos uma vez por semana que é reunião de estudos, e outras 3 semanas, ou 4 no mês, né? 5 semanas, a gente faz o atendimento mediúnico de pessoas à distância, a pessoa não vem, ela dá um nome só, faz-se à distância para poder ajudar uma pessoa com problema de obsessão espiritual, etc. Mas numa dessas reuniões de estudos, né, alguém solicitou o seguinte, que tinha tido sonhos repetitivos num local, mas era um ambiente diferente, que via muitos de nós ali e tudo mais, e pediu para se fazer uma investigação nisso, porque aquele sonho estava repetindo muito, estava preocupante. Aí nós fizemos a concentração, fizemos a prece, criamos uma elevação de energia, pedimos assistência dos mentores espirituais e disse para a pessoa pensar naquele quadro, naquele momento, etc. E os médicos se concentraram. E eles começaram a citar. E as histórias foram se fechando. Aí nós nos vimos em 1876, quer dizer, eu não vi, eu apenas estava coordenando o grupo, os videntes viam, né? 1876, numa noite, onde nós estávamos estudando o livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, em francês. Entende? Alguns de nós, outros eram pessoas que eles não conheciam, mas alguns do nosso grupo estavam ali. Então nós fomos investigando, foi descrevendo a casa,
quem era dona da casa e tudo mais. Foi muito interessante. Então, e quem estava coordenando a reunião era eu mesmo, naquela época, 1876, 6 anos depois do Kardec morrer. Devo até ter conhecido Kardec, mas não é uma afirmação porque eu não sei isso, não sei se conhecia ou não conhecia. Mas 6 anos depois eu estava estudando o Livro dos Espíritos. Devia ter algum relacionamento, né? Porque Talvez. 6 anos. Talvez. Fica como indagação, não afirmação, né? Deu curiosidade de saber. Hein? Não deu curiosidade de saber? Deu curiosidade. Inclusive eu disse para os médios, olha, pensem, observem bem a casa, agora saiam da casa, depois da reunião, saiam da casa mentalmente e olhem e veem a rua. Aí os médios disseram, a placa está balançando, está difícil de ver. Rue de Petit Pont, rua da ponte, rua pequena da pequena ponte, né? Do Petit Pont. Tudo bem. Aí escreveram e tal, e disse, olha, e disseram, dá para ver o rio do lado, parece que é o Sena, né? E dá para ver do outro lado, do rio, tem uma ponte, e dá para ver a Notre Dame. Aí uma médium falou, olha, inclusive tem uma torre bem comprida, etc. Eu tive lá há alguns anos em Paris, vi a Notre Dame, só que eu vi pela frente. Entrei ali, saí, bati foto e tal, né? Na Notre Dame. Aí eu disse, olha, a Notre Dame, eu disse erradamente, a Notre Dame não tem torre pontuda, só tem 2 torres na frente que são como que cortadas em cima, tem uma torre mesmo, reta. Aí as médicos disseram, não, doutor Ricardo, mas a gente está vendo assim e não tem a torre bem alta no meio. Bom, deve ser outra igreja. Resultado, depois elas foram, quando chegaram em casa, às 10h30, 11 horas, olharam lá na internet, no Google, e disseram, doutor Ricardo, tem sim na Notre Dame as torres assim. Disse, não é possível. Mas é que é visto de lado. Quem vê de frente não vê, né, aquelas torres. E tinha mesmo, né? Engraçado que no filme do Allan Kardec ele mostra várias vezes uma ponte com a Notre Dame no fundo. Será que seria mesmo? É verdade. Seria a Rue de Petit Pont. Deve ter muita rua, muita ponte ali, né? E muitas ruas, né? Muitas ruas. Mas a Rue de Petit Pont ainda existe. No filme parece ele cruzando várias vezes essa ponte. Pode ser seja outra ponte, né? Mas, porque tem muitas pontes no Sena, né? Não vai ficar uma afirmação, porque depois fica no ridículo, né? Não é. Mas é interessante, né? Então, mas no caso de hipnose, voltando à pergunta, no caso de hipnose você dá a data, etc. Assim pesquisou na França Albert de Rochat, coronel Albert de Rochat. Então foi um pesquisador francês que escreveu Levi Successive, que já comentei antes, né? Então ele hipnotizava as pessoas e investigava as vidas anteriores. Então, seria um segundo caminho científico de se documentar a reencarnação. Mas existem outros ainda. Alguma questão aí anotada? Agora vai fugir um pouco das provas científicas. Não, então deixa eu seguir então nessa linha, eu vou conversando. Olha, algumas pessoas colocam o seguinte, não, tudo isso que se atribui como reencarnação, hoje tem a parapsicologia, que é uma ciência moderna, tem outra explicação, às vezes alguém coloca assim, né? Bem, na realidade, a parapsicologia, ela estuda os fenômenos, classifica os fenômenos, dá nome aos bois, né? Denomina os fenômenos e diz que cada fenômeno tem uma causa ou uma função, chamada função psi. Então tem o fenômeno psi e tem a função psi. Então telepatia, a pessoa capta o pensamento, é um fenômeno telepático. Fenômeno psi telepático. Então isso teria uma função que seria responsável por isso. Aí tem várias assim correntes. Tem uma corrente fisiológica, uma corrente psicológica e uma corrente que é dos instintos. A corrente fisiológica é mais ligada à União Soviética, atualmente na Rússia, né? Porque
As pesquisas começaram na grande União Soviética, né? E a principal universidade são duas na Rússia, a de Moscou e a de Leningrado, atual São Petersburgo. Em Moscou nós temos o Raikov, Vladimir Raikov, foi um grande cientista que pesquisou muito esses fenômenos, né? E Leningrado tem o Leonid Vassiliev, né? Não é o Brezhnev, né? Vassiliev. Esse Brezhnev foi presidente da Rússia, né? Foi o ministro da Rússia. Mas o seguinte, o que os russos dizem? Que todo fenômeno tem uma explicação fisiológica. Um mecanismo cerebral, tem que ter uma explicação fisiológica. Então uma russa, por exemplo, que colocava a mão num livro, ele dizia assim, leia a página 114. Ela se concentrava e lia a página 114. O que os russos admitem? Que ela deveria ter as terminações nervosas nos dedos, provavelmente teriam micropartículas ou corpúsculos ultramicroscópicos que seriam capazes de detectar, por concentração cerebral, capazes de detectar aonde ela está sintonizando a página 114. E esses microcorpúsculos não foram encontrados ainda porque são ultramicroscópicos. Então é uma explicação, uma teoria, né? Que tudo tem que ter uma explicação dentro da fisiologia do organismo. Então os russos pensam muito assim. Os americanos, ingleses principalmente, e no Brasil, a maior parte dos pesquisadores, dos estudiosos, e eu me considero assim, afinizado com essa linha, não é a escola fisiológica dos russos, é a chamada escola psicológica, de parapsicologia. A escola psicológica diz o seguinte, a mente não é física, a mente é extrafísica. E, inclusive, a mente é capaz de sobreviver após a morte. Não entra em questão se é alma, se é espírito, não entra. Diz que a mente não é física. O principal pesquisador dessa área é Joseph Banks Rhine. Rhine é da Universidade de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então ele diz o seguinte, que tudo é um fenômeno ligado à mente, não é uma coisa fisiológica, de bioquímica, de fisiologia, mas é um fenômeno ligado a um fenômeno mental, que é extrafísico. Tá? Então, ele diz o seguinte, que as reencarnações, por exemplo, seriam realmente que essa mente sobrevive e retorna. Então eles pesquisam muito dentro dessa área, aceitando que deve existir isso. Tá? E tem um terceiro grupo, que são mais ligados à França, mas é um grupo de franceses e pesquisadores ligados à Igreja Católica, principalmente, são muito católicos, né? No qual o padre Quevedo se associou e seguiu orientações, que é um grupo... Esqueci o nome do francês agora. Então, Amadou, Robert Amadou. O Robert Amadou diz que isso é um instinto primitivo, animalesco, que as pessoas têm, instinto primitivo, que tem alguma percepção. Não tem nada de fisiologia, nem nada de mental, é um instinto primitivo. Resumidamente é isso. Tá? Mas, falando sobre reencarnação e parapsicologia, como é que a parapsicologia chega na reencarnação? Através da volta no tempo, chama-se retrocognição. Aqui em Florianópolis tem um grupo de estudiosos de parapsicologia, que é de uma linha do Dr. Pedro Grisa, que eles não chamam de retrocognição, eles chamam de pós-cognição. Eu sou mais simpático ao termo retrocognição, porque voltar no tempo é atrás. Então seria retrocognição. Eles chamam de pós, porque tem a pré-cognição, que você prevê alguma coisa que vai acontecer. Então, o contrário de pré seria pós. Só que eu acho esquisito, com todo respeito, acho esquisito ir para trás ser pós. Então, acho que é retrocognição. Mas os parapsicólogos,
eles admitem o seguinte, que dentro dos fenômenos mentais, porque para os americanos é tudo mental, dentro dos fenômenos mentais tem a telepatia, a pré-cognição ou premonição, a clarividência, ver sem seus olhos visuais. Então essa russa, por exemplo, ela, acho que é Nina Kulagina, se não me engano o nome dela, aquilo ali é um fenômeno mental. Entende? O fenômeno mental seria uma clarividência, evidência clara sem ser pelos olhos, pode ser com olhos fechados, inclusive. Né? E tem a retrocognição. Então, pré-cognição, o indivíduo se concentra e prevê algo que está acontecendo, o que vai acontecer. Não, se está acontecendo não é pré-cognição, aí é uma clarividência. Né? Então, prevê algo que vai acontecer. Né? E retrocognição é quando você volta no tempo atrás, entende? E mergulha nas suas vidas anteriores. Tá? Só que para quem não aceita a reencarnação, não seria vidas anteriores, seria um registro de biblioteca, de mente de outras pessoas, aí tem uma série de inconsciente coletivo. Tá? São as teorias, né? As teorias deles. Assim. Mas então a parapsicologia, através da retrocognição, ela também mergulha no processo da reencarnação. Tá? Bem, o que é que nós temos aí de interessante aí de pergunta? Pode ser outro assunto também. Pode ser, vamos ver. Então. Como o espírito reencarnado se expressa pelo novo corpo? Pois é, então a gente reencarna e as pessoas perguntam, mas como é que um espírito reencarnado se expressa pelo novo corpo? Bom, todos nós, segundo o nosso conhecimento espírita, somos espíritos reencarnados. Nós não temos espírito, nós temos um corpo, somos um espírito. Como é que nós expressamos? Pelo sistema nervoso central, pelo cérebro e todas as estruturas correlatas. Tá? Então, através do sistema nervoso central, que o espírito expressa nesse novo corpo tudo. De uma forma simplista seria isso. Né? Mas nos estágios iniciais, onde não tem ainda a função cerebral, né, Ah, sim! como é que o espírito seria mais um molde daí do futuro corpo? Ah, interessante isso. Olha, você veja só, eu já citei uma vez um caso aqui de um colega médico, casado com uma enfermeira, tá? Que o garoto, o filho deles, que no meu livro de minha autoria, Gestação Sublime Intercâmbio, né, eu narro o fato, alguns já ouviram essa história, já conhecem. Ele, hipnotizado, ele voltando para um mês de gestação, ele estava, 1 mês e meio, ele estava chorando e dizia, minha mãe quer me matar. O motivo do atendimento foi o seguinte, que ele entrou numa fase da puberdade, 13, 14 anos, ele começou a ter uma raiva da mãe, uma animosidade contra a mãe inexplicável. Minha mãe era uma pessoa fantástica, assim, super atenciosa, carinhosa, amorosa, tudo. Né? Então não havia muita explicação. Procuraram psicólogos e tudo mais e a coisa não caminhava. Né? Então, com 1 mês e meio, ele falava isso. Né? Aí a pergunta que o pai da criança fez é o seguinte, como é que pode, paramédico, e era neuro, tem uma especialização no Canadá, etc. Ele disse assim, como é que pode um embrião de 1 mês e meio que não tem estrutura cerebral desenvolvida, os neurônios, os axônios, não tem mielina desenvolvida, não tem condições de fazer esse diálogo, de captar isso. Tá? A pergunta lógica, para o neurologista é extremamente lógica. A resposta é a seguinte, é que não é o cérebro dele que capta. Não é o cérebro dele que capta ali. Aí é uma memória extracerebral. Entende? Isso aí é a memória que está no inconsciente. E onde é que está no inconsciente? É o espírito. Claro que o inconsciente expressa-se por uma estrutura cerebral que está desenvolvendo, e em nós expressa-se também através do recurso
que nós temos de sistema nervoso. Mas o inconsciente mesmo é a nossa alma, o nosso espírito, é a nossa essência. Ali tem os registros de milhões de vidas passadas. Falo milhões falando das fases pré-humanas, claro. Não temos milhões na fase humana, né? Temos aí algumas centenas, aproximadamente, depende de cada caso. Mas então, veja só, inclusive, curiosamente, quando ele tinha 4 meses de gestação, no processo terapêutico, ele ria, ele gargalhava. Disse, mamãe não pode mais, mamãe não pode mais. Não pode mais o que, Gustavo? Mamãe não pode mais me matar. Ria. Entende? É porque aí nessa idade a gravidez foi reconhecida, foi aceita. A história é bem detalhada no nosso livro depois. Não. Mas então, aí é um registro extracerebral. Pois não? Esse registro ele começa quando? Desde a concepção? Porque ele tem um registro de 1 mês e pouco. Não é isso que você falou? Não, no caso da hipnose, nesse caso da hipnose, quando foi hipnotizado o garoto, o Gustavo, foi dito, Gustavo, você está dentro da sua mamãe. Sim. Aí ele ficava na posiçãozinha, tudo encolhidinho, posição fetal. Gustavo, você tem 48 dias de vida, etc. Foi dado uma data específica para sintonizar. Aí que ele começou a falar. Mamãe quer me matar, chorava, gritava e tudo mais. Entende? Então, mas quando começa o registro, bem, antes de reencarnar, o espírito traz o seu patrimônio. Todo o patrimônio está com ele, na sua estrutura perispiritual. À medida que ele se vai perdendo a consciência, vai sendo preparado, adormecido e ligado ao óvulo, que depois é fecundado, né? No momento que ele é ligado ao óvulo, ele cria um campo de energia e esse campo tem uma frequência, um comprimento de onda, um brilho, uma luminosidade, tem uma frequência. Isso é que vai atrair aquele espermatozoide que tem os DNAs, os genes, que combinam com as energias do espírito, o seu merecimento dele, etc., as características e tal. Então esse patrimônio ele traz, ele vai transferindo automaticamente para todas as células. Todas as células nossas, do dedão do pé, do cérebro, têm registro do nosso passado. Inclusive, na gestação, nessa passagem, né, dessa impressão, dessa gravação no novo corpo, né, ele rememora as suas vidas anteriores automaticamente, inconscientemente. Tanto é que o embrião começa na água, como a vida começou na água, o embrião tem cauda, como passou por fases de cauda, o embrião tem guelra, chama-se fenda branquial, que quando não fecha tem que operar depois. Tá? Então, todas aquelas fases são repassadas. Então, diz-se em biologia que a embriogênese, o estudo do desenvolvimento do embrião, recorda a filogênese, a origem das espécies. Recorda sim, porque é o nosso histórico das vidas anteriores, de milhões de vidas anteriores. Tá? Então é isso. Então. Mais uma pergunta? Pode ser, pode ser. As dificuldades físicas e mentais são castigos divinos na atual reencarnação? Se as dificuldades físicas e mentais se seriam castigos divinos. A pergunta é muito interessante, quem a enviou, porque dá ensejo a gente colocar que não existe castigo divino. Isso não existe. Isso é uma herança judaico-cristã medieval que todos nós temos, que acha que a gente reencarna para pagar pecado, para ser castigado. Isso é uma visão assim muito superficial e equivocada. O processo reencarnatório tem a finalidade educativa e de crescimento espiritual. O que acontece é que nós vivemos dentro da lei cósmica universal, da harmonia, nós vivemos uma lei de causa e de efeito e de consequências do passado. Então, aquilo tudo que nós plantamos,
automaticamente colhemos. Então, se a gente semeia semente de gengibre, não vai nascer abóbora ou vice-versa. Vai nascer gengibre ou vai nascer abóbora conforme que plante. Se planta cravo, planta rosa, vai nascer aquilo. Então, nós estamos vivendo hoje, fisicamente, biologicamente, em termos de saúde, tendências, etc., né? O meio social que reencarnamos, o marido, a esposa que a gente está convivendo, os filhos, enfim, tudo isso é uma continuidade do nosso passado. E a fragilidade que a gente tem no fígado, no pâncreas, no coração, seja o que for, não é um azar. Isso é genético, claro. É uma questão imunológica, fragilidade para isso, para aquilo, claro. Mas por que tem essa sensibilidade imunológica? Por que tem esse fígado, esse pâncreas, esse coração, esse pulmão, esses brônquios sensíveis? Por quê? Por causa do modelo energético, o corpo espiritual dele traz. Que já desde quando se liga ao óvulo, imanta energeticamente, cria esse campo e atrai o espermatozoide que tem a sintonia com a sua realidade profunda. Até o óvulo mesmo que sai para a fecundação, ele também sofre uma ação do campo do espírito, do campo energético do espírito, que estimula que determinado óvulo seja aquele óvulo que sai. Tá? Então, tudo isso é um mecanismo do automatismo da lei universal. Então, nós temos que perder essa concepção do Deus humanoide, fica tristinho, contentinho, castiga, fica contente, perdoa. Isso é uma visão religiosa medieval. Deus é o amor universal. E a inteligência universal. Portanto, é imutável. Porque se fosse imutável, seria imperfeito. Deus é perfeito, portanto não muda. É a lei que é sempre igual. Todos os átomos do universo são banhados por essa lei. Todas as galáxias do macrocosmo são banhadas por essa lei. Então, estamos todos imersos na lei universal, no amor universal, na inteligência universal. E tudo sofre. A gente se joga uma pedra para cima, bem para o alto, a gente fica embaixo, não é o castigo divino que fez ela cair. É a lei de Deus, chamada lei de gravidade. Ou seja, é a lei maior que organiza as leis físicas, químicas, biológicas, todas. Né? A lei de Newton foi descoberta por Newton, mas sempre existiu. Muito bem. Tem uma bem interessante aqui. Sim. Saindo um pouco da ciência. Sim. Em termos filosóficos, por que deveríamos aceitar a reencarnação? Como entender Deus e as reencarnações dos homens? Em termos filosóficos, né? Mudando um pouquinho, é bem interessante. Olha, partindo da premissa que Deus existe, ou seja, que existe uma inteligência universal, um amor universal que é perfeito, uma inteligência perfeita, há que ser justa, obviamente. Há que ser justa. Se essa inteligência onipresente no universo é justa e houvesse a unicidade de vida, ou seja, uma vida só. O indivíduo nasce, vive tantos anos, morre e a vida acaba e vai para o céu, para o inferno, seja para onde for. Na concepção de uma vida só. É impossível compreendermos Deus sábio, justo e amoroso. Porque há crianças que nascem com defeitos gravíssimos, físicos, mentais, situações sociais de grande miséria, ou que nascem, não falaria reencarnam porque dentro da visão de uma vida única, né? Nascem de uma mãe alcoólatra, drogada, um pai violento, assassino, enfim. E por quê? Não, porque Deus quis, porque é um azarado. Mas como? Esse não é meu Deus. De hipótese alguma, eu jamais aceitaria que existe Deus, jamais, porque seria uma concepção de um Deus totalmente injusto, imparcial e nada sábio, né? Nada sábio. Entendeu? Então, não haveria sentido nas coisas. Dentro de uma visão filosófica
partindo da premissa que existe Deus, ele é bom, justo, perfeito e onipresente. Aí é o seguinte, ou ele não existe, bom, aí outra linha de pensamento. Ou ele não existe, tudo é criado por obra do acaso, toda a organização da vida aconteceu por acaso, aí é outra linha. Agora, não sei se estávamos já no ar quando falávamos na entropia, acho que não, né? Não, estávamos, não é? Falava-se que tudo que é físico tende a se desvanecer, se destruir, e o surgimento da vida é um processo de organização progressivo. Para formar uma proteína, o Sérgio dizia para nós no começo, para formar uma proteína tem uma cadeia imensa de aminoácidos altamente organizados, e essa cadeia gigantesca de aminoácidos forma uma proteína. Para se formar um aminoácido, aquilo foi um processo altamente complexo, né? E para essa proteína se organizar e formar as células formarem os seres vivos, tudo, se não houver uma inteligência coordenadora, é totalmente impossível, dentro da casualidade, matematicamente, né, que tudo isso acontecesse. É tão provável quanto que um belíssimo prédio de 40 andares surgiu porque cimento, cal, ferro e vidro se uniram automaticamente, casualmente, e formaram aquele prédio. Não tem como. Né? Muito mais complexo é a formação, a criação da vida. Não precisa nem falar do ser humano, pode falar de uma roseira. Né? Então, o seguinte, Deus justo existindo e sábio, uma vida só, seria um absurdo. Né? Filosoficamente, a ideia da pluralidade das existências, ou da reencarnação, é muito mais compatível com a aceitação de que existe um Deus justo e sábio e onipresente. Né? A reencarnação tem um sinônimo também, que é palingenesia. Palin é antigo, do grego, gênese origem. Né? Palingênese ou reencarnação. Isso é uma... Pois não. Em relação àquela anterior, no caso das doenças, você falou que geneticamente pode vir, né, com a pessoa. Por exemplo, um autista, uma síndrome de Down. Isso quer dizer que em outras encarnações ele também poderia ter tido isso, ou ele teve isso? Eu não entendi muito bem essa relação. Certo, não foi até bom perguntar, porque outras pessoas também pode ser, têm a mesma dúvida, né? Bem, então vamos tomar, por exemplo, a síndrome de Down como exemplo. Tá? A síndrome de Down é uma trissomia do cromossoma número 21. Tá? Então nós temos 23 pares de cromossomas, recebemos um do óvulo, um do espermatozoide, formamos um par, número 1 e número 2, são 23 pares, 46 cromossomas. Né? Então no 21º, na formação ali, em vez de ser um par, são 3 cromossomas, vêm 2 grudados. Não, digamos, quando forma o óvulo tem a metade e o espermatozoide tem a metade. Mas no número 21 não veio só a metade, veio o par inteiro. Juntando com o outro 21 do espermatozoide, ou vice-versa, deu uma trissomia do cromossoma 21. Do grupo do estudo das aneuploidias, os tipos de alterações genéticas. Aí. É uma aneuploidia do tipo trissomia, 3 cromossomas, no caso do cromossoma 21. Então, isso é um fenômeno genético, certo? Agora, o que determina isso é o seguinte: esse espírito que vai reencarnar, ele tem no campo extrafísico dele alterações energéticas que fazem com que esse fenômeno ocorra. Claro que tem que ter uma mãe com predisposição, o pai, etc. Né? Mas por isso ele está reencarnando ali. Mas qual foi a causa? É bem variável. Né? Bem variável. Vou dar um exemplo, mas não quero que o pessoal que está escutando entenda que todo caso de síndrome de Down é assim. Não é assim. É só um exemplo. Por exemplo, um indivíduo que se suicida. Entende? Ele se suicida, tá? E o ato de ter se suicidado lesou profundamente o corpo astral e o modelo organizador biológico. E isso pode ser uma causa tanto de autismo quanto de trissomia do 21. Tá?
Agora, existem muitas outras situações. Tá? Então, aquilo é sempre uma continuidade, uma consequência, não é um azar. Ou porque Deus fez ou quis e criou uma criança com síndrome de Down. Não, não é assim. É uma continuidade natural. Precisa de amor, de amparo, de carinho, de respeito, enfim, de socialização, de inclusão. Né? Isso aí são outros aspectos fundamentais. Né? Tem mais uma perguntinha? Né? Tempo? Não tem O tempo, né? Às vezes, pessoas têm a sensação de já ter visto uma outra pessoa ou vivido em local que não conheciam. Poderia ser em reencarnação anterior? A pessoa vê alguém, né, e tem a sensação de que já viu essa pessoa e tem uma forte sensação que já conhecia, né, ou algum local. Né? Eu conheço uma pessoa, por exemplo... Desculpa, só acrescentando, tem pessoas que falam, eu acho que eu já vivi nesse local, eu acho que eu já ou na Índia, ou na China, eu já ouvi várias pessoas falando desse tipo de... eu conheci uma pessoa, que eu prezo muito, inclusive, que ela, numa viagem ao exterior, tá? Passando pela Escócia, tá? O que aconteceu? Um conjunto de fatos muito interessantes. Por exemplo, ao passar numa vilazinha, ela tomando sopa, eu estava viajando em grupo assim, né? Ela disse o seguinte para alguém, a pessoa do lado o seguinte, que morava junto com ela, tal, disse o seguinte: olha, se lembra aquela colher que a minha mãe tinha, que uma vez queimou no fogo e ela ficou mais bojuda, assim? Eu guardei aquilo porque achei aquilo me dava uma sensação de que já conheciam esse tipo de colher. Olha só a colher que nós estamos comendo aqui na vila. Eram todas assim mais fundas. Inclusive ela dizia o seguinte: eu sempre achei que colher de sopa é um absurdo, assim, porque a gente tem que tomar sopa assim, sugar para ela não escorrer, porque a colher de sopa tão rasinha, devia ser mais funda. Exatamente aqui, ó, olha a colher que eu sempre falei e tal. Tudo bem. Aí o pessoal riu, estava vendo que você viveu aqui e tal. Muito bem. Passou um pouco, ela passando no grupo que estava visitando o lugar, tá? Aí passaram um montão de moças assim, com vestidos florais. E ela disse: olha o meu vestido todo floral e tal. É assim, mas, que coincidência. Eu disse: não, eu sempre, desde pequena, sempre gostei de vestidos florais, mesmo quando não estão na moda. E olha só, o pessoal aqui, tudo com esses vestidos florais aqui. E outra coisa, eu sempre quis ter uma cestinha na bicicleta, e aqui o pessoal, todas as meninas, as moças, tudo com aquelas bicicletas, com aquela cestinha. Naquela época não era muito comum aqui ainda no Brasil. Isso foi em 1988, tá? Essa viagem. E assim foi, uma sequência, até que entramos num castelo, chamava-se Castelo de Perth, P-E-R-T-H, o mesmo nome de uma cidade na Austrália. Tem Perth na Austrália, tem Perth na Escócia também. Talvez a Austrália seja igual da Escócia, né? Então, é o Castelo de Perth. Entrando no castelo, ela começou a chorar. O pessoal do lado, se olhando, assim, está chorando. Eu estou emocionada, já conheço isso, etc. Aí disse assim, ela estava com o marido do lado, inclusive, tinha uma mesa cheia de louças, e ela disse assim: eu não vou dizer agora qual é a minha cor preferida de louça. Ele disse: azul. Todas as louças azuis, né? E ela chorando. Daqui a pouco entramos numa sala, assim, eu estava junto e tal, e eu perto para ouvir, né? Perto para ouvir, né? Aí ela disse assim: aquele quadro do meio não é original. Tinham 3 quadros assim de pessoas assim, antigas, assim, de séculos atrás. Aí eu disse assim: quer chamar o guia para perguntar? Aí chamou o guia. Ele disse: não, os quadros são originais, todos, são de séculos atrás. Ela disse: não é, foi trocado, porque a minha imagem me vem diferente. Entende? Aí ele ficou insistindo naquilo, e depois então o guia disse: olha, vamos falar com o administrador do castelo.
falar de tudo do castelo e tal. Aí ela entrou lá, fez um chá e tal para ela, aí eu não participei, porque assim, poxa, que pena que tá junto. Bom, aí é o seguinte, aí o administrador do castelo perguntou o seguinte, ela falou, não, aquele quadro lá não é original e tal. Ele assim, bom, na Europa é muito comum isso. Meu pai, meu avô já era administradores do castelo. A família está ligada a isso aqui. Aí ele olhava para ela assim, a senhora pode sentar aqui e tal. Por gentileza, quem deu essa informação para a senhora? Porque realmente a senhora tem razão. Mas isso ninguém sabe. Entende? Ninguém sabe. O original está no sótão. Porque é uma briga de família, etc., mortes e tudo mais. Então a família tirou, por causa de uma traição, tirou aquele quadro do centro e substituiu por um outro. Mas isso é real. Quem informou a senhora, por favor? Não precisamos saber disso, porque isso é segredo. Não, porque eu sou paranormal, não sei o quê. Mas o que é isso? Aí eles tentaram explicar. Não, então a senhora desculpe, então, mas então, ficamos assim muito impressionados com o fato. Então, essa senhora teve o fenômeno do déjà vu, ou déjà vu, em francês, déjà vu. Né? Teve o fenômeno do déjà vu, né? Sensação de já ter visto alguma coisa. Muitos déjà vu não são vidas passadas. A pessoa dorme, se desprende do corpo e vai a algum local. Aí encontra um amigo de repartição, eu tenho a impressão que já tive essa conversa com você e tal. Aí aconteceu até com um irmão meu, que mora aqui pertinho, o Reinaldo, de Bernardo. Ele chegou na repartição e ele disse, professor Guido, um amigo dele na repartição, professor Guido, eu sonhei com o senhor essa noite. Ele sonhou comigo? Não acredito, Reinaldo, porque eu sonhei com você também. Como é que foi seu sonho? Não, aí começaram a contar os sonhos se completando, quando o horário cortava, foi se completando, me telefonaram e tudo mais. Então, eles tiveram um desdobramento e se encontraram no plano astral, assistiram uma palestra, encontraram a filha e tudo mais. Né? Então, existem situações que são déjà vus do desprendimento. A pessoa está conversando, por hipótese, encontra o Sérgio, eu digo, ô Sérgio, eu estou com vontade de vender meu carro, não sei mais o que, papapá. Aí o Sérgio diz, eu sei quem está interessado em comprar esse modelo e tal. Aí de repente assim, doutor Ricardo, eu acho que nós já conversamos isso, entende? Eu sonhei com isso, tenho a impressão que já tivemos essa conversa. A gente pode ter tido em sonho, desdobramento, a mesma conversa. Então, alguns déjà vu não são ligados a vidas anteriores, mas muitos são. Vai para o interior, por exemplo, aqui para o interior de Minas Gerais, cidades históricas, e tem sensações fortes. Europa, então, nem se fala. A minha irmã, ela, quando chegou no Coliseu, ela começou a chorar. Sim. Ela não sabe por quê, negócio, né? Sim, chorar, ninguém explicou por quê. Ela teve Interessante. Ela não foi a fundo investigar, entendeu? É espírita. Bom, mas então é isso que nós podemos, batendo papo sobre provas da reencarnação, algumas referências, né, que a gente poderia dar, né? Tanto do ponto de vista filosófico e tal. E tem muitas referências evangélicas sobre reencarnação, né? Muitas, né? Mas o tempo pode ficar para uma outra ocasião. Né? Citarmos os textos da Bíblia que falam de reencarnação também. Sim. Então, meus amigos, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Quarta-feira a gente está novamente aqui batendo um papo sobre um outro assunto. Né? Vamos então encerrar nossa reunião, como sempre fazemos, através de uma prece, né? Pedindo aos amigos espirituais que nos iluminem e nos protejam, agradecendo o fluxo de luz que cai sobre nós, possamos levá-los aos nossos lares. Está encerrada a reunião.